Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel Berg. Você está no mundo da geografia. Você está aqui para desfrutar do mais puro néctar daquilo que é o saber geográfico. E nós estamos comentando sobre o mundo ocidental e o mundo oriental e de onde veio o berço desse mundo ocidental. Nós já falamos dos gregos, que contribuíram com a filosofia, com a cultura, com a arte. No mundo antigo, a principal língua falada era a língua grega. Por mais que o Império Romano, agora já falando de Império Romano, dominou o mundo politicamente, militarmente, economicamente, eram os gregos que dominavam a mente. Eles que conseguiram colocar a sua língua como a principal língua comercial. Era através do grego koiné que eles realizavam seus negócios, o seu comércio. Mas a língua oficial era o latim, tá? Quando nós falamos de civilização ocidental, nós vamos falar que o berço é aqui, na Grécia. Mas vamos lembrar que agora o Império Romano dominou tudo, né? Colocou para quebrar e dominou tudo. Estamos falando de Império Romano, né? Que já no seu auge, lá no ano 400 a.C., já tinha dominado e começou a sua expansão e foi aumentando as suas fronteiras, territórios, chegando até a Bretanha, que hoje você entende que é o Reino Unido, a Grã-Bretanha, Reino Unido da Grã-Bretanha, onde está a Inglaterra. Qual foi a contribuição do Império Romano para o mundo ocidental? O Código Civil Penal, tá? Que é conhecido como Código Latino. Aí você falou, professor, achei que quando fala de justiça era tudo a mesma coisa. Se o Sérgio Moro estiver assistindo, né? Claro que vai encontrar falhas. O Sérgio Moro, se você estiver assistindo, se inscreve aí, dá um like, se inscreve no canal, coloca um comentário. Eu assisti. Vamos falar um pouco sobre sistema judiciário. Não sou advogado, gente, não sou formado em direito. Isso aqui é uma aula para ensino fundamental e ensino médio. Bom, vamos dar continuidade aí. Qual a diferença entre o Código Civil Penal latino e anglo-saxônico? Só para você ter uma noção, para você ter uma ideia. O Código Civil latino, ele necessita de uma lei. Eu vou julgar a partir de uma lei criada pelo Legislativo e aplicada pelo Executivo. Olha, o nosso país, nós temos as esferas de poder do Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo, as casas que legislam, que criam leis, como a Assembleia Legislativa em cada estado, a Câmara dos Deputados em Brasília, no nosso Distrito Federal, e o Senado, que aí, juntando a Câmara dos Deputados Federais com o Senado, forma o Congresso Nacional. Isso é o Legislativo, a casa das leis do nosso país. E nós temos o Executivo. O Executivo são aqueles que aplicam a lei, tanto na esfera municipal, que é o prefeito, esfera das unidades da federação, que são os estados, que é o governador, os governadores, e no caso da União Federal, que é o nosso território nacional, o presidente. Tá? Falando de Brasil, esse sistema, código latino, que alguns também chamam de romano-germânico, é utilizado praticamente em vários países, na maior parte dos países ocidentais é usado o sistema judiciário, o chamado Código Latino, que precisa de uma lei. Eu crio uma lei, eu vou julgar em cima dessa lei. Então ele é rígido, né? Eu preciso de uma lei para julgar o caso. Já existe um outro tipo de código que deu a base, né? Deu a base do direito civil, do Código Penal, chamado anglo-saxão ou anglo-saxônico. Quando falo de anglo-saxônico, eu estou falando dos povos que colonizaram, que passaram a ocupar a Bretanha, que eram os anglo-saxônicos, que eram os antigos germânicos, e deram origem aos ingleses, aos atuais ingleses. Qual é a base desse Código Civil? Qual é a base desse Código Civil? Parte do seguinte, poder da fala, oral, poder da fala. Vamos supor que eu tenho um caso inédito, nunca foi julgado. É com base naquele juiz, naquele tribunal,
que vai determinar uma nova lei. Então eu crio um precedente que vem depois. Com base nesse julgamento, eu crio o código para esse caso. Então nós temos um exemplo de como julgar tal situação. Então, as leis, elas vão surgindo em situações que ocorrem em cada julgamento. E assim foram sendo construídas os códigos penais, o direito civil, do modelo anglo-saxônico, que é muito comum nos países que foram colonizados pelos ingleses, tiveram uma forte influência cultural inglesa. Estados Unidos, Canadá, as ex-colônias britânicas, África do Sul, Índia, Austrália, Nova Zelândia, tá? Eles seguem esse código anglo-saxônico. Ô, professor, mas será que um juiz não pode julgar errado de forma equivocada? Aí é reunido um tribunal e tudo, e eles podem rever, né, e fazer um novo parecer, que foi um equívoco e tal, e aí gera um novo precedente. Entendeu? Então, a cada caso é criado um novo precedente. É claro que na história do sistema judiciário anglo-saxônico, é assim que foi construído as leis deles. É assim que foi sendo construído as leis. Pelo poder da fala, pelo poder que era exercido e atribuído naquele momento, no momento do julgamento. E não por leis e códigos que foram criados muitas vezes lá atrás. Tá? Então, essa é a diferença do sistema anglo-saxônico e o sistema judiciário latino. O que prevalece no mundo ocidental é o código latino, mas com uma fusão do germânico, que tem também dos precedentes, mas o anglo-saxônico é bem diferente, tá? Mas o que eu só queria colocar aqui, hoje, boa parte das leis e códigos civis que tem no mundo ocidental partiu do Império Romano. Tranquilo? Outra coisa, as línguas. A língua romana, tá? Não era a língua oficial, era a língua oficial, o idioma oficial, mas a língua grega era a que dominava, né? A língua grega era a que dominava. Mas olha o que acontece. À medida que o Império Romano vai conquistando, vai deixando suas marcas. Então, os países aqui ao entorno, né, que sofreram mais influência, né, passaram a herdar essas línguas latinas, que nós chamamos de línguas neolatinas. É daqui que vai surgir, ó. Não sei se dá para ver aí, vamos lá. Eu vou me esquivar aqui. Não sei se dá para ver, vamos lá. Dá para ver, né? Ó, em Portugal vai surgir, nessa região vai surgir o português, o galego, o espanhol. Dá para ler aí, pessoal? O espanhol. Nós temos... Vou apagar esse mar Mediterrâneo aqui, que vocês já entenderam que é o mar Mediterrâneo aqui. Os principais países que estavam em torno do Mediterrâneo acabaram recebendo a forte influência latina. Nós temos aqui o francês, catalão, o italiano e nós temos aqui uma exceção, uma curiosidade, né, que é o romeno. O romeno é uma variação de influência grega com línguas eslavas que deram origem a essa língua aqui, né, romeno. Tranquilo? Bom, já no Império Romano, no final do Império Romano, lembra quando eu falei que sempre houve a divisão entre mundo ocidental e oriental? De novo, olha o que acontece aqui. Península Grega, Constantino foi um imperador que ficou conhecido por ser o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Diz ele que encontrou a Cristo, que viu o sinal da cruz e aceitou
o cristianismo, agora ele virou o cristão. Diz ele, eu acho que foi mais uma jogada política, como alguns políticos fazem isso ainda hoje. Né? Tem gente que vai se batizar no Rio Jordão, tem gente que, né, recebe a unção, oração, mergulha no óleo, dá 3 pulinhos no mar, faz o que for para ganhar o voto seu. Né? Eu acredito, na minha opinião, o Constantino ele foi mais uma jogada política. Né? O cristianismo crescia muito no Império Romano, ele adere ao cristianismo e ele passa a dar um poder, privilégios agora para essa nova religião, que antes era conhecida como seita, que é o cristianismo. Ele começa a dar poder aos cristãos, privilégios, construção de templos. É daí que ele coloca e transfere uma capital. A capital ele constrói catedrais e templos, e dali ele transfere aqui e constrói a cidade chamada Constantinopla. Claro, leva o seu nome. Nada mais original, né? Se eu fosse o imperador e eu fosse colocar o meu nome, ia ser Berganópolis. Olha que nome lindo. Berganópolis. Então ele constrói Constantinopla, né? Ele funda aqui essa cidade. E essa cidade, pessoal, vai ser importantíssima em outros momentos da história. Constantinopla. Constantinopla aqui, de novo, hein? Limite entre Oriente e Ocidente. Vai ser, posteriormente, o que vai fomentar aí a divisão do Império Romano. Vai lá, para melhor controlar o Império Romano, vamos colocar 2 capitais, mantém Roma na Península Itálica, né? Roma continua aqui, Constantinopla lá. Vamos manter, vamos dividir para administrar melhor. O que acontece é a divisão do Império Romano com o Império Romano Bizantino Oriental e o Império Romano Ocidental. De novo, hein? Olha aí as coisas se repetindo. Império Romano Oriental, que era conhecido como Império Romano Bizantino, tá? E desse lado o Império Romano Ocidental. O Império Romano Ocidental caiu, tá, gente? O Império Romano Ocidental caiu, continuou o Império Romano Oriental. A Constantinopla passa a ser um centro religioso para os cristãos, passa a ser um momento importante, um ponto geográfico importante para os cristãos da época. A Catedral de Sofia, tal, que aqui na cidade de Constantinopla. Importantíssimo. E aí, Constantinopla, meu amigo, Constantinopla cai só apenas no final do século XV. Final do século XV, Constantinopla é tomada pelo Império Turco-Otomano. Nessa altura aqui, Império Romano Ocidental não existe mais. Tem, claro, o que sobra do Império Romano é o Vaticano, que é o atual Vaticano hoje. Né? O que sobra do Império Romano é o poder da Igreja Romana, só. O Império Romano Ocidental dividido em reinos, ducados, feudos. E agora nós temos uma ascensão de uma nova força, que é o Império Turco-Otomano, trazendo aí um novo segmento religioso, que é o islamismo. Tá? O islamismo não surge nessa época, é claro. O islamismo não surge nesse período. Mas é através do Império Turco-Otomano que há um domínio, tanto, de toda a área ao entorno do Mediterrâneo, e começa essa expansão, e a tomada de Constantinopla é importantíssimo para exercer esse domínio. O Império Otomano, ou conhecido como Turco-Otomano, é que vai conquistar esse ponto, antiga Constantinopla, e até hoje
herdou e manteve o forte traço cultural islâmico muçulmano. De Constantinopla, essa cidade passou a se chamar Istambul. Você vai no Google aí, coloca Istambul, você vai achar Istambul, até hoje existe. É o nome dessa cidade, pertence à Turquia. Lembrando que foi o Império Turco-Otomano, hoje não existe mais o Império Turco-Otomano. O que sobrou desse Império Turco-Otomano é o que nós conhecemos como Turquia. A Turquia aqui, ó. A Turquia. E a Turquia mantém esse pedaço, um pequeno território na Europa, graças à tomada que ocorreu lá no final do século XV, pelo imperador Otto, com a conquista de Constantinopla. Saiu uma série na Netflix mostrando a tomada de Constantinopla. Achei muito interessante. É tipo um filme documentário, né? Como se fosse um filme. É um documentário, mas estou praticamente assistindo um filme. Bem interessante, gostei bastante. Tá? Para quem quer ver uma coisinha diferente, está se divertindo um pouco, mas também está acrescentando, agregando valor e conhecimento. Então nós temos aqui a tomada de Constantinopla, Istambul, e de novo nós ressaltamos e destacamos o limite entre Oriente e Ocidente, né, que vai estabelecer aqui nesse estreito entre a Península Turca e a Península Grega. Tranquilo? Isso vai ser palco de guerra também na disputa na Segunda Guerra Mundial entre gregos e turcos novamente. Turcos e gregos têm uma rivalidade antiga, né? É uma questão antiga entre gregos e turcos que não se dão bem até os dias de hoje. Tá? É algo histórico. Tranquilo? Sobre o mundo ocidental, como que foi a origem disso tudo? A aula foi um pouquinho mais longa, tá? Então se a gente for resumir, quais foram as contribuições quais são as bases da civilização ocidental? Filosofia grega, cultura e arte. Né? A cultura, a arte ali junto, filosofia, teatro de arena e tal. E o caso do Império Romano, o Código Civil e as línguas que surgiram do Império Romano. Professor, achei que o inglês era derivado do romano. Não, o inglês não é uma língua romana. Já deu para perceber que os ingleses não receberam tanta influência do Império Romano. Eles chegaram a dominar um período a ilha britânica, mas não deixou marcas profundas que forjasse a língua. Tem algumas palavras, claro, que são influência da língua latina, sim, mas toda a estrutura linguística inglesa é uma língua germânica anglo-saxã. Tá? É uma outra formação, é uma outra estrutura linguística. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou encerrando por aqui. Na próxima parte eu vou apenas retomar falar do mundo ocidental e mundo oriental e colocar o lado de hemisfério ocidental, hemisfério oriental, que é definido pela cartografia, e já partir novamente a divisão do mundo entre Ocidente e Oriente, mas agora na perspectiva capitalista, socialista, que nós entendemos como Guerra Fria, que ocorreu pós-Segunda Guerra Mundial. Forte abraço. Se eu teria mais coisa para falar, eu retomo no próximo vídeo aí. Aguardem que a gente se vê em breve novamente, daqui a pouco. Até logo.